muito bom dia para você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Mais um dia, nós juntos aqui para falar sobre os temas que são sempre polêmicos e estão sempre na pauta aí durante a semana, não é verdade? Esse quadro que já é tradicional aqui na TV Gazeta e que vocês sempre nos prestigiam com uma audiência que sobe cada vez mais. Muito obrigada. Olha, ao vivo eu tô para Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins, para o estado de Goiás. E claro, para todo o Brasil e para o mundo, pelo @GazetaPlay e pelo meu Instagram, @advogadadiana. Vocês sempre estão lá mandando perguntas, fazendo sugestões. Aliás, você quer me mandar uma pergunta? Você quer preparar uma pergunta para os nossos convidados que eu vou apresentar daqui a pouquinho? Você quer fazer uma crítica, uma sugestão? Você quer me mandar um pix? Brincadeiras à parte, é esse número aqui, ó, 6232498883. Você vai falar comigo, ao vivo, isso mesmo. Agora são 9h02. Nós estamos falando aqui dos estúdios ao vivo da TV Gazeta e eu quero falar com você. Sabe por quê? Esse programa é para você e por você. Bom, essa semana, muitas coisas acontecendo. Aliás, esses dias, muitas tragédias, muitos problemas, muitas coisas ruins acontecendo, principalmente com as nossas crianças e com os nossos jovens. Quem não acompanhou aí as tragédias que vem acontecendo nos últimos 15 dias, seja no Rio Grande do Sul, Goiás, Norte, enfim, parece que uma bomba de insatisfação acontece no nosso país e ninguém está sabendo o que fazer. Olha, me manda a tua opinião a respeito disso, tá? Mais uma vez, 6232498883. E relembrando, eu estou ao vivo para Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins e Goiás. Antes de eu começar, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem que Minas Gerais está ganhando, né? Pois é. Os mineiros estão aqui todos os dias falando com a gente. Cadê o povo de Tocantins? Cadê Goiás? Cadê Distrito Federal? Vocês vão ficar para trás nessa disputa? Ah, eu não aceitava. Então, ó, hoje eu quero muitas perguntas do Tocantins. Hoje eu quero muitas perguntas do DF. Hoje eu quero muitas perguntas aqui de Goiás. E deixa eu te falar, a gente há algum tempo está recebendo pergunta do Norte, do Nordeste. A gente recebeu pergunta de Porto Velho semana passada. Cuiabá, olha só, o que é isso? Eu quero responder a todas as perguntas do país todo. E você pode me perguntar, Diana, mas será que o que você vai falar tem a ver com a minha cidade? Sim, porque a gente utiliza isso como paradigma, utiliza isso como comparação para você ir aí na tua cidade cobrar o poder legislativo e o executivo pertinente ao assunto, tá bom? Olha, do meu lado direito aqui, com muita satisfação, eu apresento o vereador aqui por Goiânia, Jefferson Abel. É um prazer aqui recebê-lo no nosso programa Cadê o Meu Direito? Muito obrigada pela gentileza, pela disponibilidade. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, doutora Diana. Bom dia, doutor Rui. E você que está nos assistindo, estamos aqui hoje com muita alegria, mais uma vez. A TV Gazeta abrindo espaço para nós, do Legislativo, trazer aqui um pouquinho de informação para vocês. E claro, já antecipado aqui pelo nosso vereador, do meu lado esquerdo, eu tenho ele, que já está aqui todas as sextas-feiras, virou meu colega de apresentação de programa. Vocês gostam muito dele aqui, eu não vou negar que eu também, porque é um parceiro, um sócio, doutor Rui Alves. Doutor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação e bom dia. Bom dia, Diana. Obrigado. Eu que agradeço novamente o convite. Para mim, é uma satisfação muito grande. É uma alegria para você e para quem nos assiste. Para mim, ela é imensurável. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença. E estou aqui novamente para tecer alguns comentários. Espero que possa colaborar alguma coisa, inclusive em respondendo aos direitos relativos ao que a gente vai discutir aqui hoje. Exatamente, pessoal. Olha, relembrando, vocês estão até cansados, né? Mas eu quero que vocês decorem o número, isso mesmo. Eu quero que vocês decorem e fiquem me mandando aí perguntas de todo o Brasil. 6232498883. Você está me assistindo pelo Gazeta Play? Ah, você não vai me deixar à toa, você não vai me deixar aqui sem uma perguntinha, tá? De qualquer lugar do país e do mundo, eu tô aqui para te responder ao vivo, tá? Vereador, esses últimos dias nós estamos acompanhando uma série de ataques a crianças e adolescentes em escolas públicas, privadas, creches e afins.
No dia 12, o senhor apresentou um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, aqui em Goiânia, obrigando, né, seria essa mais ou menos a ideia do projeto, determinando que houvesse em todas as escolas municipais, públicas e privadas, um detector de metais. Fala um pouquinho mais a respeito desse projeto e além. Vereador, o senhor acha que isso seria suficiente para pelo menos tentar diminuir esses ataques, essa onda de violência contra as crianças e adolescentes que nós estamos presenciando? Então, doutora Diana, bem falado, né? Será que resolve o problema? Na verdade, o nosso projeto é um projeto preventivo, né? Ali no caput do projeto fala sobre algumas situações que devem ser tomadas através desse projeto, que é o botão do pânico, que é o raio-x para que as pessoas que forem adentrar ali a qualquer tipo de unidade de ensino sejam revistadas, sejam, de fato, antes de entrar, para saber quem é que está entrando, com o que está entrando. Também a obrigatoriedade de colocar cerca elétrica, concertina nos muros. É um conjunto de situações, de atitudes, para que previna-se o que aconteceu lá em Santa Catarina, que aconteceu aqui em Goiânia, aqui próximo, aqui, inclusive, aqui na TV Gazeta, ali no Parque Ateneu. O que tem acontecido em todo o Brasil para que isso venha de forma preventiva não acontecer mais. Vai resolver o problema 100%? Não vai. Porém, a nossa intenção é que seja algo preventivo, para que as pessoas tenham mais segurança. Porque, na verdade, isso é uma situação cultural, que precisa ser trabalhada com políticas públicas, para que essas crianças possam aprender, possam saber o que deve fazer, o direito, o dever, para que os pais tenham um suporte também, inclusive psicológico, para que saber como lidar com isso. Porque, de fato, não é só a questão da segurança em si, é questão cultural, que precisa ser trabalhada não só em Goiânia, mas em todo o Brasil. Mas eu, como vereador de Goiânia, além do projeto, né, Escola Mais Segura, vamos trabalhar com audiências públicas, com os pais, com os alunos, com os professores, porque é uma série de mecanismos e cada um fazendo o seu papel. O Poder Legislativo fazendo dele, o Poder Executivo, os pais, os professores. Então, de fato, é algo cultural que precisa ser mudado, não só em Goiânia, mas em todo o Brasil. Quando você fala, vai resolver, de fato, eu repito, é algo preventivo. Ontem até citei um exemplo, né? O Capitólio ali nos Estados Unidos foi invadido, algo que tem muita segurança. Então, de fato, 100% não vai resolver, mas se a gente conseguir amenizar, tirar aí o risco iminente de poder alguém adentrar dentro desse colégio com uma arma, com uma faca, a gente tem certeza que vai diminuir bastante esse tipo de situações em Goiânia e no Brasil. Perfeito. Doutor Rui, esse é o papel mesmo do Legislativo? Medidas preventivas? Há algum tipo de mecanismo para garantir, pelo menos, que essa prevenção seja efetivada? Sim, doutora. Na verdade, esse é o papel, um dos papéis, né, do Legislativo. Além de propor projetos de leis que tenham efetividade. Claro, um vereador apresenta um projeto e ele é aprovado pelos pares, pelos outros colegas. Goiânia hoje conta com 35 vereadores. Então, é um projeto de lei que tem que ter a maioria da votação dos vereadores para ser aprovado e depois para ser sancionado pelo prefeito. O projeto ele serve como um modelo, tentar apresentar soluções para problemas que existem. Não apenas esse é o papel do vereador. O papel do vereador também, está aqui o vereador para provar isso, é fiscalizar o trabalho do Executivo. Apenas apresentando esse projeto ser aprovado e depois vai ser efetivado, ou que mesmo não seja esse projeto. Quais são as políticas públicas que hoje o município de Goiânia, por exemplo, tem para poder tratar o que está acontecendo? Então, os vereadores têm esse papel de fiscalizador do trabalho do Executivo, do trabalho do governo quanto às políticas apresentadas. Políticas sociais, políticas de educação, quais são as seguranças que hoje já tem nas escolas, principalmente as públicas que estão de poder da prefeitura, e o que ela tem feito também para exigir essa segurança das escolas privadas do município. Isso a gente falando em âmbito municipal, mas também a gente pode trazer isso ao legislativo estadual. Os nossos deputados também têm o mesmo papel dos vereadores, no entanto, no âmbito do Estado. Apresentar projetos efetivos de segurança, de educação, e também fiscalizar o trabalho que o governo do Estado faz nesse ponto. Isso em Goiás, em Minas Gerais, Tocantins, no Distrito Federal. Tá? Então, o papel do Legislativo quanto ao âmbito em que ele atua é exatamente esse, de apresentar projetos, soluções e fiscalizar
a aplicação disso, inclusive com a utilização dos recursos públicos para essa utilização. Excelente. Olha, nós já estamos recebendo várias perguntas aqui. Continue mandando, claro que a gente faz uma triagem, porque são várias, eu fico muito feliz. Mas continue mandando as perguntas para mim e, claro, para os convidados. Por quê? Porque ao final, se a sua pergunta não for lida aqui ao vivo, a gente passa para os nossos convidados e você pode ter certeza que eles vão te responder, tá bom? Relembrando, 6232498883, eu quero Tocantins, Distrito Federal, Goiás e Minas comigo, agora mandando perguntas. E hoje eu vou fazer um desafio, quero pergunta do Nordeste. É isso mesmo. Quero saber como é que está a situação aí do Nordeste, tá? Envia para mim. Nós já temos uma pergunta aqui muito interessante, viu, vereador? É aqui da Ana Maria de Fátima, de Goiânia mesmo. Ana Maria, um beijo carinhoso para você. Muito obrigada pela sua audiência, tá bom? Continua sempre ligadinha com a gente. Eu apoio a paralisação das escolas até que haja a segurança necessária. E pergunto, essas medidas de segurança em escolas para garantir a retomada dessas atividades, como é que elas poderiam realmente ser implementadas de forma efetiva? Estou sem coragem de levar a minha filha para a escola. Então, essa pergunta é muito pertinente, né? Tendo em vista que o vereador hoje ele é o para-choque da sociedade, quando alguém vai procurar alguém para resolver o problema, o vereador é o primeiro a ser procurado. É verdade, porque ele está mais vereador? Próximo da comunidade. Por essa proximidade, né? Exatamente. E assim, eu recebi várias ligações de mães, de pais, de pessoas preocupadas, de professores que estão no colégio, de diretores preocupados com essa situação. Por isso nós implementamos, dia 25 agora, vai ter às 14 horas, vai ter audiência pública, para que uma pessoa como a Maria de Fátima venha dar a sua opinião e a sua colocação, ela vem trazer, contribuir com o Poder Legislativo e também ouvir, né, os mecanismos que a gente está criando para que essas escolas tenham segurança. Então, já estão sendo tomadas algumas situações, decorrente a quando a gente fomos procurados, procurei os pares ali, fizemos uma movimentação, eu faço parte da Comissão de Educação, fizemos uma reunião, aprovamos ali alguns requerimentos imediatos para que sejam tomadas situações imediatas, chamamos a Guarda, chamamos a Secretaria de Educação, a Guarda já está em ação, já está em todos os colégios de Goiânia a partir de ontem, não vou nem falar a partir de hoje, acho que a rede municipal não tem aula, porém a Guarda já está atenta, todas as escolas, as 370 escolas de Goiânia já tem uma viatura fazendo ali um patrulhamento. Eu tenho certeza que a partir de semana que vem, o prefeito já disse que vai ter um guarda em cada escola. Então, a questão do mecanismo é um conjunto. É o nosso projeto Escola Mais Segura, que vem com a questão do raio-x, a questão do acesso à pessoa, é o patrulhamento da Guarda Civil, buscando mecanismo de fato, como eu falei agora há pouco, de políticas, né, públicas nesse sentido. Então, é isso que estamos fazendo. O nosso trabalho é preocupado, de fato, com essas pessoas que precisam levar seus filhos, os pais, inclusive com a própria segurança, não só dos alunos, mas também daqueles que trabalham nesse recinto. Porque a gente não sabe nem que hora, nem quando vem esse tipo de situação, nem da onde vem. Então, de fato, a prevenção é importante por isso. Excelente. Doutor, muitos comentários de insatisfação a gente está recebendo aqui. É o caso do Winter Alves, eu acho que é isso mesmo, Winter ou Winter. Se não for isso, você, por favor, já manda uma mensagem aqui pra gente, que eu faço a correção no ar, tá? Porque o programa é para você, como eu sempre digo, e por você. Bom, o Winter, ele fala o seguinte, que raios está acontecendo com essas crianças? Se continuar assim, eu vou preferir pagar professor particular para atender meu filho em casa, já que nem nas escolas estão seguros. Parece até que isso nunca aconteceu. A gente já se acostumava, infelizmente, a ver essas ameaças, esses tiroteios dentro de escolas estrangeiras, principalmente americanas. Mas, de uns tempos para cá, está se tornando muito comum no nosso país. Doutora, a senhora acredita que isso seja em relação à rapidez da informação, porque a gente está tendo acesso agora, ou houve alguma mudança social que pudesse ocasionar esses fatos tão terríveis? Diana, eu acredito muito nessa mudança social, não de agora, de anos para cá. Antes a gente tinha a escola como nosso modelo de segurança, como maior respeito. Tínhamos esse trato com o professor, como a maior autoridade, que deve ser até hoje. O professor ele tem que ter esse respeito com o professor.
Mas de muitos anos para cá, a gente já viu vários vídeos aí circulando nas redes sociais de alunos desrespeitando professores na sala de aula, jogando as coisas em professores, batendo na mesa, virando caderno, xingando. Isso é o início de agressão. Começou com a agressão verbal, uma agressão física ali, contra os professores, contra os colegas. E de forma que a gente viu que isso foi avançando? Quando o pai era chamado à escola para poder corrigir a atitude do aluno, o pai já acha muitas vezes que o professor está errado, que ele é uma criança, ele é um jovem, ele está numa fase de rebeldia, e isso é normal. Isso não é normal. Desrespeito não é normal em local nenhum. Então, no passado, a gente já viu isso acontecendo. Mas esse fato de acontecer ataques agressivos, inclusive com mortes em escolas no Brasil, ele não é tão novo. A gente teve um primeiro caso que aconteceu no Brasil, foi em 2011. Isso lá no Rio de Janeiro, no Realengo, onde aconteceram 12 mortes. É verdade. Então, esse foi um dos maiores. Em seguida disso, aconteceu também em 2011, alguns meses depois, no final do ano, eu esqueço qual foi o estado. Teve um outro ataque em 2011, foram 2. Mas agora, nos últimos tempos, a gente viu um número maior. De setembro de 2022 para cá, foram 9 mortes em ataques em escolas. Veio uma sequência. O que eu avalio como isso? Há o problema social, a gente consegue observar que muitos desses agressores que fazem os ataques foram pessoas que sofreram bullying no passado. Na minha época, o bullying sempre existiu, as pessoas me chamavam disso e daquilo, e a gente reagia de forma, respondendo da mesma maneira. Eram tempos passados, as pessoas ainda tinham um certo respeito umas com as outras, quanto pelo menos à vida. Hoje em dia não existe, não está existindo esse respeito à vida. E existe uma doença hoje que é chamada doença do século, né, que é a depressão. Exatamente. E ela é real, gente. A gente tem que acreditar. Essa doença, ela é real e ela atinge as pessoas. Ela atinge quem sofre e atinge outras pessoas. Muitas pessoas sofrem depressão por sofrer bullying. E o que acontece posteriormente a isso? Ataques externos. Ela vai lá, ataca outras pessoas, mata outras pessoas e, inclusive, causa o próprio suicídio. É a forma que ela tem de externar aquilo. Isso é uma doença, tem que ser tratado. Falando no âmbito legislativo, no âmbito municipal de políticas públicas devem ser tratadas dessa maneira. O projeto do vereador, super interessante, mas aquele negócio, ele é preventivo. Uhum. E a gente tem que fazer um trabalho de tratamento. As nossas crianças estão doentes. Isso tem que ser entendido e tem que ser trabalhado. Perfeito. Muito bem lembrado aqui pelo Dr. Rui, vereador, que de uns anos para cá, a gente percebe o crescimento dessa doença do século, que é a depressão, né? Causada muitas vezes pelo bullying, causada muitas vezes pela incompreensão do indivíduo inserido ali em meio à sociedade, né? É algo que a gente tem que se preocupar, né, vereador? De fato, o Dr. Rui foi muito feliz na sua fala. De fato, existe sim, algo que precisa ser tratado, precisa ter políticas públicas para que venham trabalhar em cima disso. O Dr. Rui foi muito feliz na sua fala quando fala sobre a mudança cultural, né? Hoje, antigamente existia um respeito no professor, as pessoas olhavam para o professor, não que não existe hoje, mas a gente percebe que diminuiu, investiu um pouquinho os papéis, os valores. Antigamente o professor era tido como um herói, hoje, como foi falado, chama um pai para falar de um filho, ele quer fazer a inversão da situação. E a escola, ela tem a obrigação de ensinar, a obrigação de criar um caráter, ele é dos pais. E muitas vezes os pais não têm suporte emocional para isso. Por isso que precisa ser criado políticas públicas para que venha resgatar essa questão de cultural, de respeito. Isso é um trabalho que vem com o longo dos tempos. Hoje a rede social, ela se abriu muito, o conhecimento chega muito rápido. Essas crianças não estão preparadas estruturalmente para poder receber esse tipo de conhecimento. Então é importante que os pais monitorem isso. Então, essa questão cultural é muito importante. Essa inversão de valores que tem acontecido, às vezes, antigamente, vou falar na minha época mesmo, para você ter um acesso a um smartphone, na minha época, eu vim ter acesso ao smartphone, eu tinha 19 anos de idade. Meu pai não deixava de jeito nenhum. Hoje, uma criança com 3 anos, com 2 anos de idade, já tem esse acesso a informações que ela não sabe de onde vem e para que serve. O problema é o uso indiscriminado, né, dessa ferramenta. É isso que tem acontecido hoje, né? Exatamente. E, vereador, parece até que se ela não tem acesso a isso, há uma cobrança
dos professores, dos alunos, ou seja, dos colaterais. Ela tem que ter um smartphone, ela tem que estar inserida nesse contexto. Eu vou aproveitar aqui e já emendar uma perguntinha que acabou de chegar aqui. É do Carlos Alberto, ele fala aqui de Goiânia. Carlos, você não mandou seu bairro, mas não tem problema. Um abraço carinhoso para você. Muito obrigada pela sua pergunta e, claro, pela sua audiência. Ele fala o seguinte, vereador: como é que essa prefeitura, que está fazendo um trabalho péssimo, vai garantir recursos financeiros para implementar essa medida de segurança que o senhor quer? Eu acho que isso aí vai ficar só no campo das ideias, como sempre. Carlos Alberto, boa pergunta. A gente preocupou com todos os detalhes na hora de fazer o projeto, né? E de fato, é uma pergunta pertinente. Hoje, em Goiânia, existe a questão da emenda impositiva, onde os vereadores eles têm esse direito, esse percentual, um valor anual, para que ele possa aplicar em determinadas situações da cidade. Então, ontem mesmo, inclusive, pedi a minha assessoria para fazer o substitutivo, para que essa implantação seja feita, inclusive, com as minhas emendas, para que, de fato, sejam cumpridas, porque essas emendas, o nome já fala, emenda impositiva. Então, colocou, o prefeito tem que executar. Então, nós tivemos essa preocupação e, além disso, no caput do projeto, fala também sobre tirar 5% do IDEB, que é um recurso federal que vem para Goiânia, e é um recurso grande, 5% não vai fazer diferença nenhuma e vai conseguir fazer toda essa implementação. Então, de fato, a sua pergunta é pertinente, porque tem muitos projetos que param por aí, porque não tem um recurso, porque, de fato, a autonomia do recurso é do Executivo, mas com as nossas emendas positivas a gente tem essa autonomia também. Isso é muito bom você falar, vereador, porque, como o Carlos aqui falou, e aqui vocês viram, né? A gente recebe e fala na hora, porque o programa é para o pessoal que está em casa, para o pessoal da sociedade, para eles. E foi muito importante você falar isso, vereador. Há essa possibilidade real de implementação por conta de recursos que já estão destinados aqui para o nosso município e que podem ser utilizados, não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. De repente a gente não consegue implantar em 100% de forma imediata, mas se a gente implantar de 370 escolas, implanta em 50, implanta mais 50, eu tenho certeza que de forma graduativa logo teremos as 370 escolas todas implantadas. E abrindo um parênteses aqui, doutora Diana, o Rui falou algo que é muito importante a se atentar, a questão do bullying, né? Exatamente, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu já sofri isso no colégio, né? A gente que tem um pouquinho mais avantajado, um pouquinho mais bonitinho. Um pouquinho mais recheado. Sofri muito isso. Deixa eu fazer um adendo aqui, vereador. Pessoal, vamos parar com esse negócio. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Que avião que não tem pneu? Pelo amor de Deus, vamos parar, já superamos isso aí. Vereador, por favor, fala aqui, porque eu acho importante a gente falar isso. E aí, o que eu percebo com isso? A estrutura familiar é importante para a estrutura da criança. E naquela época que eu sofria bullying, eu tinha um pai e uma mãe que tinham estrutura familiar para me aconselhar e saber o que fazer. E não deixar com que eu viesse colocar isso na mente para poder, de repente, criar um trauma e querer fazer mal a alguém no futuro. Lógico que é algo real, é algo que, de repente, as pessoas falam a questão da vítima dos bullies, etc., chegar ao ponto de fazer loucura. Ok, isso existe sim. Mas por isso que é importante as políticas públicas para que a família tenha estrutura, para que essa pessoa entenda, poxa, aconteceu, mas não dá moral e tal. Enfim, seja, de fato, ali acompanhado pelos pais ou por um profissional, para que não venha criar um trauma interno, para que esse trauma possa chegar no ponto que chegou em muitas pessoas. Excelente. Olha, a gente está recebendo uma pergunta aqui de Minas, está vendo? Está vendo, pessoal de Tocantins, cadê vocês? Goiás já foi representado aqui por Goiânia. Está faltando Tocantins, está faltando o pessoal do Distrito Federal. Ah, eu vou puxar a orelha de vocês, gente. O que é isso? Só um mineiro que dá moral para a gente aqui nesse programa? Brincadeiras à parte, eu estou esperando a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão, a sua crítica. Aqui a gente lê tudo no ar. É o 062-3249-8883. Mas, Diana, isso aí é telefone fixo, e você fala comigo por ele, tá bom? Doutor Rui, olha, uma pergunta muito interessante lá de Minas, de Conselheiro Lafayette. Ô, cidade boa! Maravilha! Quem fala é Ana Carolina Pereira. Ana Carolina, um beijo carinhoso para você. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar conosco sempre.
Bom dia, Diana, eu sempre te assisto, gosto muito de você, ô querida, muito obrigada, tá? Esse programa é feito para vocês, eu tenho a maior satisfação de fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta, será que não vai haver discriminação ou constrangimento em relação a esses equipamentos, a determinados grupos ou pessoas? Boa pergunta, né, doutor? Sim, boa pergunta. É importante ter esse trato, esse cuidado, para que não haja uma discriminação. No entanto, quando a gente trata todos da mesma maneira, já não há discriminação. Você não está selecionando quem serão os alunos ou as pessoas que irão passar por uma detecção ou não. Não pode ser dessa maneira, né? A gente pensa que o projeto, quando aplicado, depois de tornar lei e for aplicado, não haja essa separação. Então, quando você trata todos que envolvam de forma igual, não há discriminação. Mas há o cuidado. Ao entrar com o material, por exemplo, num raio-x, o que vai ser apreendido são objetos cortantes que não sejam de uso escolar. Exemplo, tesoura de ponta redonda que as crianças utilizam. Isso aí é liberado para utilização em uso escolar, né? Doutor, só abrindo parênteses, o que o senhor está falando é tão interessante, o que não é usado no cotidiano do colégio, ele vai ser proibido, a pessoa não vai ter acesso, o projeto fala sobre isso. Imagina uma pessoa chegando com um revólver na cintura. Qual que é o motivo que ela quer ter acesso dentro dessa unidade de ensino com esse revólver na cintura? Exatamente. Ou com uma faca na cintura? Isso. Passou desses detalhes, que são de fato que causam ali um risco iminente, vão ser tratados de forma normal. Então, assim, é muito bom frisar isso, que todos, como o senhor falou, vai ser tratado de forma igual, desde que ele não chega com atitude desigual. Uhum, excelente. Isso aí. É exemplo daquele menino que entrou na escola foi em São Paulo, aquele que matou a professora, esqueci o estado, ele entrou com uma faca. E ele havia postado nas redes sociais que estava buscando uma arma de fogo. Imagina se ele tivesse tido acesso à arma de fogo, qual seria o tamanho do estrago, sendo que ele conseguiu atingir 3 professoras, uma infelizmente veio a óbito e alguns colegas. Mas quando ao entrada, se tiver uma revista por raio-x, por que você está fazendo com uma faca desse tamanho dentro da escola? Qual a utilização dessa ferramenta? Existem trabalhos nas escolas, trabalhos culinários que são usados, e às vezes utiliza faca, garfos, mas isso é dentro daquele ambiente, com aquela contagem de materiais, e quando termina a atividade, todos os materiais entregues, então é de utilização própria ali naquele espaço. Então, na entrar, tem que ser fiscalizado, e isso para todos, inclusive professores, pais, qualquer pessoa que faça, que adentre a unidade escolar. Eu quero trazer só um ponto aqui, doutora, por favor. Aproveitar o espaço do programa, a gente tem muitas perguntas e tudo, mas eu quero trazer uma discussão que eu acho que ela é muito importante. O cuidado com a romantização da violência. A gente tem grandes canais de comunicação, de TV, e que utilizam de programas policiais, às vezes, a tarde inteira. E nesse caso último que aconteceu em Blumenau e Santa Catarina, teve um programa de televisão que usou a tarde inteira para expor o rosto do criminoso, para falar sobre doutora, isso. Excelente ponto, por favor. O que é o cuidado com isso? Fanatismo está em todos os lugares. Esse rapaz tinha 25 anos. Às vezes ele foi um adolescente, um jovem, há 10 anos atrás ele tinha apenas 15 anos. E sofria depressão e não teve esse cuidado e causou isso. Não estou justificando o que ele fez, tá? Completamente errado, ele é um adulto, vai responder pelo seu crime. No entanto, hoje tem pessoas que ficam vendo isso. Esse rapaz que atingiu a professora com a facada de 13 anos, ele se baseou no outro lá de Realengo. Ele utilizava os mesmos modelos, tentou utilizar o mesmo modus operandi daquele. Ele utiliza aquela pessoa como um modelo. E quando a gente usa dos nossos canais de poder de falar e usa isso e fica expondo a pessoa e tudo o que ele quer é aparecer. Esse que matou as 4 crianças em Blumenau, ele terminou de fazer o massacre, ele procurou a polícia para se entregar. Ou seja, ele se tornou aquilo que ele queria ser. O herói, o anti-herói, aquela pessoa que vai ser falado o tempo todo. Então, vamos tomar cuidado a forma que a gente comunica. Aqui a gente está falando de políticas públicas para tentar conter a violência e cuidar dela. Isso tem que ser discutido. Agora, não trazer a pessoa que fez isso e colocar ela no pedestal. Isso tem que ser tratado, a gente tem que ter esse cuidado. Inclusive, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui do Pará. Ai, gente, vocês não me abandonam. Eu tenho parente no Pará, assistindo a gente. Olha tem só, gente assistindo a gente que lá. maravilha, olha só. Às vezes você até conhece a Juliana Rocha de Tucuruí. É minha irmã. Juliane! Um beijo carinhoso para você, minha querida. Muito obrigada pela sua audiência, tá? Muito obrigada por estar aqui conosco.
ela fez um comentário muito interessante. Ela falou o seguinte, ó, assistente social e psicólogos já seriam necessários. Os vereadores podem cobrar isso como forma de ajudar a tratar essa juventude. O que o senhor acha, vereador? Na verdade, hoje, praticamente são obrigados já esse tipo de atendimento nas escolas. Já todas as escolas têm suporte. Detectada ali qualquer situação, a diretora é procurada, ela já encaminha diretamente esse aluno, esse pai. Agora, qual que eu vejo o problema? A gente percebe, eu que tenho ali no meu escritório o atendimento psicológico, que está em parceria com os colégios ali da região, muitas pessoas, quando procuram às vezes naquele momento de desespero, mas às vezes não vai nem na primeira consulta. Esse é o maior problema. Quando eu falo que é cultural, é isso, que as pessoas ainda têm um paradigma de achar que quando vai no psicólogo que é alguém doido. Não tem nada a ver com isso. É um acompanhamento, né? É um refúgio, ali a forma de você descarregar aquilo que você está sentindo com a pessoa que tem experiência, que estudou para isso, para te ouvir, para poder cuidar de você. Então, na verdade, eu acho que esse paradigma das pessoas que não querem procurar, não querem ser atendidas, que é a maior dificuldade ainda que nós temos. Excelente. Olha, nós temos aqui também uma pergunta muito interessante do Rodrigo Almeida Gonçalves Filho. Ele fala lá de Palmas, no Tocantins. Gente, o Norte hoje aqui presente, eu estou muito feliz. Tivemos já a participação do Pará e agora do Tocantins, Palmas. Gosto muito da cidade. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação, pela sua audiência. Um grande abraço para ti e para a tua família. Ele fala o seguinte, olha, meu filho não vai mais para a escola desse jeito. Daqui a pouco eu quero que o conselho venha à minha porta para que eu possa dizer a eles que procurem melhorar as escolas e principalmente a segurança. Como é que eu posso manter a minha cabeça tranquila, sabendo que constantemente surgem essas notícias sobre massacres? A gente percebe, doutor Rui, que o medo tomou conta da nossa sociedade. E o medo é o grande obstáculo para qualquer tipo de alcance, de objetivo. Né? A gente vê que governos extremistas, direita ou esquerda, ditadura é direita e esquerda, não se esqueçam disso. Eles usam muito desse viés do medo para impedir que a sociedade avance, que as pessoas consigam entender e melhorar o local onde eles estão. Você percebe isso, doutor, que parece que, como você falou anteriormente, os meios de comunicação estão usando muito o medo para que as pessoas até fiquem em casa. Olha, o Rodrigo está falando que ele não tem nem mais vontade de levar o filho para a escola. Isso é perigoso, né, doutor? Muito. Isso é muito perigoso, porque trava não apenas a questão da educação, mas todo o seu dia a dia. E quando você se reprime desse medo, aí você começa a causar, de repente, um problema maior. Eu não sou médico para tratar dessa maneira, mas a gente vê que problemas depressivos, eles começam nesses casos. Você começa a se retrair, ficar em casa, em tudo que é situação. Isso vai gerando pânico, síndromes e que podem ser prejudiciais ainda a longo prazo. O perigo está em todo lugar. Infelizmente, a gente sabe disso. Por isso existe o trato da segurança pública no Estado. Ele é tratado porque existe o perigo. Claro, a gente está muito assustado, porque foram muitos ataques em pessoas que são vulneráveis e são nossos filhos. Eu, como pai, também fico assustado com essa situação de pensar em levar minha filha para a escola e saber lá se não só um colega, mas uma pessoa que não tem nada a ver com a instituição de ensino entra lá e faça um ataque. No entanto, o risco está aí. A gente tem que pensar em cobrar as autoridades. Está aqui o vereador, tem o prefeito. Eles estão aqui para isso, para nos ajudar a cuidar das nossas crianças. Então, a gente tem que pensar em cobrar nossas autoridades, senta na direção da sua escola, conversa lá com o diretor da escola. O que vocês já estão fazendo para conter uma possível onda de violência aqui na escola que meu filho estuda? Não simplesmente tire o seu filho da escola. Isso é prejudicial para a educação dele, para o convívio social. Ele precisa estar lá. Há 2 ou 3 anos atrás, ou um pouco mais disso, uma escola aqui em Goiás foi ataque. Um rapaz pegou a arma dos pais policiais em casa, foi lá e causou. Verdade. Em seguida, não aconteceu mais. Então, aquela escola passou por um trauma, nós todos passamos por esse trauma. Isso passou e acabou entrando meio que no esquecimento, não para as vítimas, mas no dia a dia voltou à rotina. Agora começou esse ataque de novo, então a gente está vivendo uma onda de insegurança e medo. No entanto, a gente espera que isso passe e que não aconteça novamente, por meio da segurança que a gente espera dos nossos estados. Mas
leve o seu filho à escola com segurança. Doutor Rui, bem falado, né? Esse pai, a gente percebe que ele está com medo de levar seu filho. E quando eu falo sobre isso, ressaltando que a coisa é séria. Sim, não é brincadeira. sim. E aí a gente percebe, por exemplo, a gente está ali no parlamento e muita gente, às vezes, leva para o lado da politicagem. Poxa, a gente não precisa fazer politicagem num momento tão importante quanto esse, um momento tão crítico quanto esse. As pessoas, inclusive, têm que ter cuidado com os comentários, porque todo mundo, eu acho, eu não sou pai, mas eu tenho sobrinho, eu, por ser líder de jovens de uma igreja, a gente tem um trabalho que é o Madego, que a gente reúne ali 20 mil jovens ali no Goiânia Arena, toda a época de carnaval, são crianças, são jovens. Então, é algo preocupante. As mães, por ser líder, por ser vereador, nos ligam, nos procuram, preocupada, e é de fato algo crítico. Então, assim, eu queria muito bem que as pessoas, antes de criticar um apontamento, seja meu, seja de qualquer colega parlamentar, seja de qualquer doutor, advogado, enfim, saber que a situação é séria, é coisa séria. Tem pais, como o pai acabou de falar aí, que não quer levar seus filhos mais para a escola. Rodrigo. Então, não é questão de politicagem, não, é questão de humanidade. Então, a gente tem que preocupar com isso e ter cuidado com o que nós falamos, porque todo mundo tem parente, às vezes não tem filho, mas às vezes tem um sobrinho, tem um primo. Isso é algo que a sociedade precisa trazer para si, essa responsabilidade. Quando eu falo que é o cultural, começa daí, né? Do feedback que a pessoa dá, pô, um assunto tão sério quanto esse, tem pessoas brincando. Tá, perfeito. A gente vai até colocar uma pergunta aqui para o senhor, porque eu gostei bastante. É do Everton Campos, ele fala aqui de Goiânia. Everton, um abraço para você, muito obrigada, tá? Ele fala o seguinte, vereador, por acaso há alguma previsão de penalidade ou punição para as escolas que não cumprirem essas exigências do seu projeto de lei? Então, a gente vai tentar fazer um mecanismo para que toda essa escola que precisam de um licenciamento para abrir através da Secretaria de Educação, que é o MEC, tem que, se não tiver essas adequações, não poderá estar em funcionamento. Então, vai ser aí no checklist um pré-requisito. Perfeito. Gente, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Ai, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui com vocês conversando. Não é bom falar sobre isso? Porque aqui a gente está apresentando soluções. E é isso que a gente quer. Por isso que a gente fala com o Brasil todo. O que nós conversamos aqui, você pode levar para a sua comunidade aí. E, claro, tentar implementar essas ideias que a gente vê que são arrojadas e que podem, sim, ser efetivadas. Doutor Rui, muito obrigada pela sua presença, como sempre. Gente, semana que vem ele está aqui, vocês sabem, ele está aqui quase todas as sextas-feiras, só quando não é feriado. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada sempre pelas suas inserções muito corretas, sempre muito pontuais. Deixa um recadinho aí para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, e fala onde é que eles podem te encontrar. Diana, eu aqui agradeço pela oportunidade de tentar colaborar um pouco com cada um. Quero deixar, antes de deixar minhas redes sociais para quem me encontra, só um recado aos pais. Ótimo. Nós também somos responsáveis pelo que os nossos filhos fazem. Nós somos os mais responsáveis, não são apenas as escolas. A segurança que os nossos filhos, insegurança que os nossos filhos causam nas escolas, é responsabilidade nossa. Como que um filho seu sai de casa com uma faca na mochila ou uma arma e você não sabe o que está acontecendo? Fiscalize o material escolar do seu filho, fiscalize o que ele vê nas redes sociais. Isso não é invasão de privacidade. Filho em casa não tem privacidade. Privacidade ele vai ter quando ele tiver a vida dele. A privacidade dele é limitada, não é ilimitada. Então, fiscalize, olhe, é seu papel, tá? Gente, eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Rui Alves SN. Rui com Y, Alves SN. Muito obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Viu? Obrigado. Vereador, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Parabéns por esse projeto, né, que veio num momento pertinente e de forma que a gente pode garantir que possa ser efetivado. Eu quero agradecer mais uma vez, pedir para que você deixe um recadinho para os nossos telespectadores de todo o Brasil. Nós recebemos aqui várias perguntas, Norte, né, Tocantins, Pará, Distrito Federal. Distrito Federal hoje me deixou na mão, hein? Mas eu vou desculpar vocês. Minas Gerais, bastante, Goiás. E onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Então, doutora Diana, eu que agradeço por essa oportunidade de estar abrindo aqui para a gente poder expor um pouquinho do nosso trabalho. Doutor Rui, parabéns também pelas suas colocações. E eu estava comentando até agora há pouco, doutor Rui, esse é mais um projeto que a gente preocupa com a sociedade. A gente tem alguns projetos relevantes, eu quero citar aqui 2, para ser bem breve. A gente criamos a carteira do autista no âmbito de Goiânia, porque muitos daqueles autistas não têm fisicamente ali
o comportamento do autista. Então, essa carteira é para trazer dignidade, para onde que ele chega, ele seja bem atendido. Criamos também a inclusão de educação física para as pessoas portadoras de necessidades especiais no âmbito dos colégios em Goiânia, aquelas pessoas que às vezes o professor quer incluir esse aluno, mas não tem condições. Então, com esse projeto, ele vai dar condições tanto do professor e quanto desse aluno, dessa criança, ser incluído, né, não ser isolada, inclusive causar problemas. Exatamente. Né? Então, são preocupações nossas, de fato, diretamente. E você que quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né, no Instagram, @vereador Jefferson Abel Oficial. O Jefferson Abel, o meu Jefferson é com G e com V, G-E-V-E-R-S-O-N. Estamos lá em todas as plataformas também, Instagram, Facebook. E nosso gabinete, na Câmara Municipal de Goiânia, gabinete 27. E temos também nosso escritório, que é ali no setor São Judas Tadeu, em frente ao posto de saúde São Judas Tadeu, que atende a comunidade ali em loco, todos os dias. Excelente, já deixo o convite aqui para o senhor comparecer para falar sobre esses 2 anos de gestão, tá bom? Tá, okay, na verdade, de atuação lá na Câmara Municipal. Santiago Ramon Cajal foi um neurocientista e vencedor do Prêmio Nobel. Ele falava o seguinte: todo homem, se assim desejar, pode ser o escultor do seu próprio cérebro. Vou deixar uma pergunta para você. Até que ponto o passado é o escultor do teu cérebro, das tuas ações e da tua vontade? Porque lembre-se, o passado não precisa de você. Ele aconteceu. Mas o presente, o hoje, esse sim precisa. E lembre-se, todos os dias é uma oportunidade que eu tenho para fazer diferente, para perdoar e para moldar para melhor o meu cérebro, o meu caráter, as minhas atitudes. Eu te encontro daqui a pouquinho, às 11 horas, em ponto, no Bom Dia em Torno. E, claro, na próxima segunda-feira, às 8h30, ao vivo, no nosso programa aqui na TV Gazeta. Um beijo carinhoso, um excelente final de semana e até lá.